Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Esta é a nossa terceira videoaula, no qual iremos falar sobre a importância deste curso para você. Eu quero começar apresentando algumas justificativas. O que é que justifica um curso como esse? Em primeiro lugar, devido à carência de material bibliográfico sobre a história e doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Nós temos pouquíssimos materiais bibliográficos a respeito da nossa história e base de fé. Entre as razões que contribuíram para isso, a primeira delas, qual chama sua atenção, é o fato de que o que temos em sua maioria é de natureza oral. Nossos fundadores, bem como outros que conheceram de perto, não tiveram muita preocupação ou interesse de preservar por escrito a história, nossas origens, eventos importantes que contribuíram para a consolidação da Igreja de Cristo no Brasil. Então, o que nós temos hoje, em sua maioria, são relatos orais por aqueles que ou conheceram de perto os fundadores da nossa denominação, ou conheceram alguém que conheceu os fundadores da ICB. Segundo lugar, uma segunda razão que contribuiu para essa carência de material bibliográfico em relação à ICB é o fato de a maior parte da membresia e seus principais líderes, desde a fundação até a década de 70, serem de origem humilde e com educação mínima. Até a década de 70, eram pouquíssimos membros e líderes que tinham algum grau de conhecimento que contribuía para, finalmente, termos algo por escrito a respeito da nossa história, a respeito da fundação, desenvolvimento, até os nossos dias. Praticamente tudo passa a mudar, os materiais passam a surgir de natureza bibliográfica escrita e por escrito depois da década de 70. É quando o quadro passa a mudar, onde passa alguns membros e líderes a se preocupar de registrar tudo que se tem, até mesmo porque boa parte daqueles que conservavam boas lembranças estavam já em idade avançada e sentiam eles a necessidade de, enquanto estavam vivos, de coletar, reunir e organizar essas informações. Bom, como eu disse, nós temos pouquíssimos materiais, mas dois importantes materiais relacionados à história e doutrina da Igreja de Cristo no Brasil, eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é a face de um mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, que é uma biografia de um dos fundadores da Igreja de Cristo no Brasil, João Vicente de Queiroz, escrito pelo seu filho Carlos Queiroz. Este livro ele foi lançado próximo do final da década de 90 e cerca de 20 anos depois ele foi republicado com uma nova capa. Esta é a segunda edição, lançada mais recentemente, alguns anos atrás. Então recomendo a você procurar em livrarias ou até em sebos, que são livrarias especializadas em revenda de livros usados. O meu, que eu tenho, ainda é da primeira edição, e eu consegui em um sebo, né? Em uma livraria de revenda de livros usados. Estava em bom estado de conservação, e eu tenho até hoje, e que traz um apanhado histórico a respeito deste importante fundador da Igreja de Cristo no Brasil. Obviamente que não restringe-se somente a ele, há muitos eventos ou registros nesse livro, a
qual abrange demais fundadores e até pessoas importantes para o desenvolvimento da nossa denominação. Um outro livro que eu recomendo é o Manual da Igreja de Cristo no Brasil. Este livro ele já foi lançado em 2018, no qual contém documentos importantes para ministros e líderes no âmbito nacional, como estatutos e regimentos, mas também você tem nele a história da Igreja de Cristo, desde sua fundação até nossos dias, a biografia resumida dos principais fundadores de nossa denominação, e você tem um significativo material a respeito das bases de fé. São dedicadas muitas páginas, esmiuçando cada artigo da nossa declaração de fé. Então, um livro excepcional e que eu recomendo. Se você puder adquirir ambos os livros, será de grande proveito para você. Bom, uma outra justificativa se deve ao fato do elevado grau de ignorância em relação à ICB, quer seja em relação à história ou às suas bases de fé, tanto por membros como por líderes. Eu mesmo já tive de conversar com pessoas as quais não sabiam absolutamente nada, quer da história, quer das bases de fé. E isso tanto membros de igrejas quanto líderes, obreiros que estavam à frente de igrejas. Isso é por demais preocupante. Então, esse curso, reconhecendo essa realidade, vem com o intuito de mudar esse quadro, a fim de que nós possamos termos mais membros e líderes conhecedores da história e as bases de fé da nossa denominação. Uma terceira justificativa é o crescente aumento de novos membros na ICB nas últimas décadas. A nossa denominação cresceu muito nas últimas décadas e avançou muito para as regiões do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste. A nossa denominação, embora a passos curtos, tem nos últimos anos crescido sob a bênção de Deus, o que tem contribuído para o crescente desejo por conhecer melhor a história e doutrina da ICB por parte desses novos membros. Além disso, esse curso ele tem como quarta justificativa o de preservar a história, tradição e crenças da ICB para as futuras gerações. Como eu disse, os materiais que nós temos são muito poucos, e esse curso ele tem por objetivo preservar, ser mais um meio de preservação da nossa história, tradição e crenças, a fim de que nós não venhamos perder a nossa identidade denominacional e possamos repassar isso para os novos membros ou para os futuros membros da ICB. Bom, eu queria agora compartilhar com vocês alguns objetivos. O primeiro deles, conhecer a história da Igreja de Cristo do Brasil, desde a sua fundação até a sua organização e expansão por todo o Brasil. Esse é um curso que ele vai se dedicar não apenas à fundação ou origem desta denominação, mas também à sua organização e expansão nos anos seguintes ou nas décadas seguintes. Então, é um curso de história da Igreja de Cristo que pega desde a sua origem até os dias atuais. Segundo lugar, identificar os principais líderes que deram origem à denominação e que contribuíram para a sua consolidação e desenvolvimento. Se faz muito importante, quando estudamos história da Igreja de Cristo no Brasil, conhecemos também seus principais líderes que deram origem à ICB. Quais foram esses principais líderes? Quais foram as contribuições deles?
quem são eles, que origem, de onde vieram, onde nasceram, quais foram seus trabalhos, onde que eles avançaram na pregação da palavra de Deus. Então, além de conhecer a história da Igreja de Cristo enquanto denominação, também se faz necessário, e esse curso tem por objetivo também que conheçamos os principais líderes que deram origem à ICB. Além disso, conhecer as principais diferenças e semelhanças entre a Igreja de Cristo no Brasil com as denominações co-irmãs de vertente protestante. Muitos irmãos têm dificuldade de discernir quais são as diferenças e semelhanças da Igreja de Cristo com outras denominações evangélicas no Brasil, né? Quais seriam, por exemplo, a diferença da Igreja de Cristo, da Assembleia de Deus, ou quais são as semelhanças da Igreja de Cristo com as denominações históricas, como presbiteriana e a Igreja Batista? Então, nós teremos também um módulo no qual nós examinaremos melhor essas diferenças e semelhanças, a fim de que você possa perceber claramente quais são elas. Além disso, conhecer a história da declaração de fé da ICB e sua importância na preservação das suas crenças. Há muitos que não conhecem a história da origem da declaração de fé. E nesse curso você vai ter a oportunidade de conhecer a história das nossas bases de fé, a importância delas para a nossa denominação, e vai ter a oportunidade de conhecer de forma detalhada os seus principais artigos, né? Os 14 artigos, para ser exato, que compõem a declaração de fé da ICB. Além disso, em último lugar, conhecer as doutrinas fundamentais presentes na declaração de fé da ICB. Obviamente que o que nós encontramos na nossa declaração é um resumo daquelas verdades fundamentais pelas quais o crente deve crer. Não abarca tudo, ou não trata de tudo, como, por exemplo, numa teologia sistemática. Não, todos aqueles temas estudados minuciosamente, não, até porque uma declaração de fé, ele não tem essa finalidade ou esse propósito, mas resumir as crenças fundamentais, ou as crenças rudimentares, principais pela qual todo crente da ICB precisa crer. Bom, então essa foi a nossa videoaula e aguardamos você para a nossa próxima videoaula. Até mais!